Gênesis 37, nós vamos caminhar do verso 12 em diante. E vamos chegar até o verso de número 36. Gênesis capítulo 37, do verso 12 até o verso 36. Nos diz assim a palavra do Senhor. Como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. E José respondeu: eis-me aqui. Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi até Siquém. E um homem o encontrou José, que andava errante pelo campo, e lhe perguntou: o que você está procurando? E ele respondeu: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram: vamos a Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e os encontrou em Dotã. De longe eles o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. Disseram uns aos outros: lá vem o grande sonhador. Venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Mas Rúben, ouvindo isto, livrou das mãos deles e disse: não lhe tiraremos a vida. Rúben disse mais: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. Rúben disse isto para o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica, a túnica talar de mangas compridas que trazia, e os jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia, sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram que uma caravana de ismaelitas vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levaram para o Egito. Então Judá disse aos irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram. E quando os mercadores midianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata, e os ismaelitas levaram José para o Egito. Quando Rúben voltou à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou as suas roupas e, voltando aos seus irmãos, disse: o rapaz não está mais lá, e agora o que eu vou fazer? Então pegaram a túnica de José, mataram um bode e molharam a túnica no sangue, e enviaram a túnica de mangas compridas ao pai com este recado: achamos isso, veja se é ou não a túnica de seu filho. E ele a reconheceu e disse: é a túnica de meu filho. Um animal selvagem o devorou, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse: chorando, descerei à sepultura para junto do meu filho. E continuou a chorar pelo filho. Enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, obrigado por esta preciosa e tão rica passagem. Obrigado, Deus, pelas conexões tão belas que ela estabelece com a pessoa de Jesus Cristo. Não foi por acaso, o Espírito Santo assim o quis. E nós louvamos, ó Deus, pelos atos salvadores, providenciais do Senhor na história do teu povo. Quando tudo parecia conspirar contra, quando tudo parecia acabado, o Senhor estava agindo, o Senhor estava preservando,
O Senhor estava protegendo, o Senhor fez isso com José. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado. E nós te pedimos que o Senhor possa nos instruir nesta noite. Que o Espírito Santo do Senhor possa realmente agir por meio desta palavra, trazendo cura, trazendo transformação, trazendo salvação, trazendo mudança de vida, trazendo nossos corações, famílias disfuncionais, famílias que ao invés de serem um reduto, um lugar de paz, de amor, de fé, de esperança, são às vezes, ó Deus, lugares de muitas feridas, são lugares, ó Deus, de muitas agressões, são lugares de grandes manifestações daquilo que há de pior em nós. Oramos para que a Tua palavra, Senhor, possa de fato agir nas nossas vidas, fazendo aquilo para o qual o Senhor a designou, transformar os nossos corações. Oramos por isso, no nome de Jesus. Amém. Como é que você descreve a sua família? Se eu perguntar para você, e a família, como vai? Ah, pastor, lá em casa está uma benção. Estou até com medo. Está indo bem demais. E a gente, quando vê assim, desconfia, né? Está bom demais para ser verdade, pastor. Está tudo certo, tudo maravilhosamente bem. E a paz na família, a unidade na família. Como é que está a sua família? Ah, mais ou menos, pastor. Os problemas aqui, problemas acolá, mas vamos seguindo, não é? Como está a sua família? Ih, pastor, nem te conto. Está tenso, está difícil, não tem sido fácil. E são momentos difíceis, estamos vivendo o dia mal. Todos nós, irmãos, certamente temos muito a dizer a respeito das nossas famílias. Eu sempre que posso, eu procuro falar um pouco da história da minha família. Porque quando eu conto e relembro um pouco a respeito da minha família, eu vejo como que Deus de fato foi gracioso, como que Deus agiu, como que Deus interveio, como que Deus manifestou o seu poder de maneira tão extraordinária diante do caos, diante de situações tão difíceis, o poder de Deus se manifestava. É muito bonito a maneira como a gente percebe que Deus não escondeu os pecados na vida familiar. É muito bom a gente olhar para um texto como esse de Gênesis 37 e ver como que pais às vezes erram na condução, na criação, e nos afetos direcionados aos filhos. É muito bonito a gente perceber que Jacó era um pecador, que Jacó era um pai que não sabia lidar com a questão dos favoritismos, ele tinha suas preferências, ele tinha o seu filho querido, e o que é pior, ele fazia questão de deixar isso muito bem claro. A tal da túnica de mangas talar que o José usava era uma agressão aos olhos dos seus irmãos. Aquilo era uma declaração muito sonora do sentimento que Jacó tinha para com aquele filho, e não apenas um sentimento, mas do que ele desejava em relação àquele filho, na posição que ele deveria ocupar na família. Era o menor que haveria de se tornar o maior da família, era isso que Jacó passava para a vida da sua família. O texto ele é muito claro em falar de uma família altamente problemática. Irmãos, nenhum de nós tem uma família assim. A família de Jacó é de fato uma família disfuncional. É problema que não acaba mais. Não é? São irmãos que não se entendem, são irmãos que tramam a morte de um irmão, são pais que não sabem lidar com a questão dos filhos, eles têm um sentimento direcionado unicamente para determinado filho, tratam os outros de uma maneira totalmente diferente, e nós podemos perceber como que isso trouxe danos aos relacionamentos. A Bíblia vai dizer claramente que Jacó, ele amava José. Amava por duas razões. Era o filho da velhice, mas era sobretudo filho daquela a quem ele amava. Era filho de Raquel. E ele tinha um amor muito grande para com Raquel. Não é? A Bíblia vai dizer que José passou a ser hostilizado pelos seus irmãos. E ele deu motivos para isso. Né? Era o X9 da família. Era o irmão que ficava ali à espreita para ver o que os irmãos estavam fazendo de errado e talvez cometendo aqueles exageros para realmente deixar os irmãos numa condição assim muito ruim,
não é? Diante dos pais. Irmãos não gostam disso. Minha família é pequena, sou eu e mais 2 irmãs, eu sou o do meio. Meus irmãos, e eu tinha uma irmã que ela era uma benção. Pense numa irmã abençoada, que me dedurava sempre, que contava tudo. O Edinaldo isso, o Edinaldo aquilo, o Edinaldo aquilo outro. Então era muito complicado. Ela exagerava, aumentava as coisas. Não podia encostar a mão, que era uma agressão. É igual os jogadores de hoje. Você encosta, cai, parece que quebrou, fratura exposta. Tá, né? Você encosta no ombro, ele coloca a mão no rosto. Minha irmã era desse jeito. Eu encostava nas costas, parecia que fratura exposta, as reações. Então, aquilo era muito complicado, eu morria de raiva. Mas família, não é? José é esse filho que deu motivos para que os seus irmãos realmente nutrissem por ele um sentimento muito ruim. Ele não ajudou. Além de ter o amor do pai, além de usar uma vestimenta que o distinguia de todos os filhos, não é? E tinha também uma questão que ele não sabia como lidar com o fato das revelações. Ele tem um sonho, ao invés dele colocar aquilo diante de Deus, ele faz questão de compartilhar os 2 sonhos que ele teve, e os irmãos já tinham um sentimento muito grande, um ressentimento enorme por ele. A compartilhar aquele sonho só aumentou o ódio e o ciúme que os irmãos tinham para com José. O livro de Gênesis, ele vai agora do 37 até o 50 falar a respeito da história de José. Ele encerra um ciclo no capítulo 36 e até o final agora, essa figura predominante vai ser o José, e há muita coisa para a gente poder aprender aqui. Vamos tentar resumir o máximo que nós pudermos. Os objetivos textuais aqui do narrador, de quem está relatando este episódio. Você precisa entender que o livro de Gênesis, ele é escrito por Moisés, escrito num período em que o povo havia saído do Egito, eles estão prestes a entrar na Terra Prometida, não é? E o que essa passagem poderia trazer de benefício, de instrução, de consolo para o povo de Israel? 2 deles, pelo menos. A mensagem desse texto para Israel visava lembrar que Israel muitas vezes ficava perplexo com o mal que se abatia sobre eles. Esse texto, dentre as muitas lições que ele tinha a ensinar para Israel, ele visava mostrar o seguinte, que eles, na qualidade de povo de Deus, viveria momentos muito difíceis, passaria por situações muito aflitivas. E eu e você sabemos muito bem que quando nós estamos lidando com um problema, com uma enfermidade, com uma situação que chega e parece que não quer ir embora, a gente começa a questionar onde está Deus nesse sofrimento. Compartilhei hoje pela manhã a respeito da Nigéria, como que os nossos irmãos crentes têm sofrido na Nigéria. O presbítero José Moreira compartilhou no grupo do conselho uma cena que deveria nos emocionar, os irmãos nigerianos, um templo totalmente destruído, e eles ali cantando e louvando a Deus, sem a mínima estrutura. Tudo foi destruído, e os irmãos glorificando a Deus, e os irmãos louvando o Senhor. E nós podemos pensar isso. Então esse texto, esta narrativa, ela tem este propósito, mostrar para Israel que ele muitas vezes haveria de lidar com situações difíceis. Uma segunda coisa, o propósito era de confortar Israel com o conhecimento de que Deus pode usar as más obras humanas para realizar o seu plano de salvação. E aqui que é a parte mais difícil, não é? O propósito era confortar Israel com o conhecimento de que Deus pode usar as más obras humanas para um propósito bom. Deus pode usar pessoas más para um propósito bom. Deus pode usar uma situação adversa para um fim proveitoso. Deus pode usar um momento que num determinado período da nossa vida a gente não compreende, não sabe, mas lá na frente a gente vai olhar para trás e a gente vai dizer, puxa vida,
Eu aprendi coisas, tive uma experiência com Deus, que talvez não fosse aquela situação, eu não as viveria. Então Israel precisava entender isso. Deus usou, por exemplo, Nabucodonosor, Deus usou Ciro, Deus usou povos pagãos como instrumentos de justiça na vida do seu próprio povo, com propósitos. Então, esse é um segundo objetivo desta narrativa. E eu quero então pensar com os irmãos 4 coisas à luz desse texto. O Deus que usa o mal para realizar o bem. Guarde isso. O Deus que usa o mal para realizar o bem. E o que é que o texto tem a nos ensinar? Vejamos. Primeiro, do verso 12 a 17, a missão de José. Ele é o servo que é enviado. Irmãos, a cena que temos aqui é de alguém que parece ser um cordeiro que está mudo e vai para o matadouro, não é? É interessante porque Jacó sabia que os seus filhos não nutria por José, pelo menos eu acredito que ele deveria ter conhecimento disso. Era aquela conversa protocolar, tá os 10 do lado de cá e o José do lado de lá, não tinha aquela harmonia, não tinha gargalhada, não tinha aquela prosa boa, era uma conversa muito protocolar. A gente sabe quando a questão ela é tensionada, a gente percebe, olha, o ambiente não está bom, é uma conversa meio entre os dentes, não tem abraço, não tem contação de casos. Jacó certamente deveria desconfiar que a relação entre os irmãos não era a melhor possível. Mas, apesar disso, ele resolve mandar o seu filho José para saber o que estava acontecendo. Então, nós temos essas informações aí. Como os irmãos foram apacentar o rebanho em Siquém. Então, veja, irmão, Siquém é o lugar daquela chacina, um lugar onde Simeão e Levi resolveram fazer justiças com as próprias mãos. Era uma região perigosa. E Israel, então, pergunta a José: e os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. E José respondeu: eis-me aqui. Então Israel continuou: vá agora e veja se está tudo bem com seus irmãos e com o rebanho, e traga-me notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom até Siquém. Só que eles não estão em Siquém, eles vão para Dotã. E de Hebrom até Dotã, onde eles estavam, ou onde eles foram encontrados, eram cerca de 80 quilômetros. Então José está percorrendo errante por aquela região à procura dos seus irmãos, não é? A fim de procurar saber o que estava acontecendo e trazer as informações a seu pai. Então José é esse menino que é enviado. A sua missão é de ir ao encontro dos seus irmãos. A sua missão é de trazer notícias a respeito do que estava acontecendo, se estava tudo bem, se não estava tudo bem. E José assim o faz. E ele está procurando pelos seus irmãos. E é interessante a gente ver a providência de Deus na condução dos fatos. E aqui tem um detalhe: você não encontra o nome de Deus em lugar nenhum nesse texto. O capítulo inteiro está descrevendo, mas o Senhor não fala, o Senhor parece que não está agindo. Mas é aí que a gente se engana, porque Deus está o tempo todo manifestando os seus atos de providência, de proteção na vida desse menino, e nós temos um deles aqui no verso de número 15. E um homem, um certo homem, um homem aleatório, que do nada entra na narrativa e ele encontra José, que andava errante pelo caminho, um menino de 17 anos. Menino, o que você está fazendo, andando sozinho por aí? Cadê os seus pais? Você está precisando de alguma coisa? Deus coloca um homem no caminho de José e ele então lhe pergunta: estou procurando os meus irmãos. Por favor, pode me dizer onde eles estão apacentando o rebanho? E olha mais uma vez a providência de Deus. O homem respondeu: foram embora daqui. Ouvi quando disseram. Irmãos, não é uma coincidência, não é uma coisa qualquer, não é uma informação qualquer. É um homem que encontra José e, por providência de Deus, esse homem viu aqueles homens conversando, prestou atenção na conversa deles, não é? E pôde então dizer. É aquela audição que foi uma bênção. Porque tem hora que a gente fica querendo ouvir as coisas assim, mas para, não é?
Aqui ele escutou e foi positivo. Ele está ouvindo, ele ouviu quando eles disseram, vamos até Dotã. Então José seguiu atrás dos irmãos e o encontrou até aquela região. Temos então essa missão de Jacó para o seu filho, esse servo que é enviado, esse menino que se dispõe, esse menino que obedece, esse menino que vai até os seus irmãos. Mas o texto continua falando do plano contra José, o ódio que é demonstrado. O verso 17 em diante vai nos ensinar o seguinte, verso 18. De longe eles o viram, e antes que ele chegasse, presta atenção, irmãos, conspiraram contra ele para o matar. Agora é muito interessante a gente perceber que os irmãos falam com muita naturalidade em matar o seu próprio irmão. É muito surpreendente a gente perceber como que aqueles homens resolveram assim de uma maneira tão fria, calculista, atentar contra a vida de um jovem de 17 anos. Poderia caber uma orientação, poderia pegá-lo, fazer ali alguma coisa com ele, mas não tramar a morte do menino. Os mais velhos pegavam os mais novos e davam boas lições. Aquelas famílias numerosas que eu digo. Então os irmãos mais velhos tinham a responsabilidade de cuidar dos mais novos. E assim acontecia. Mas aqui não, aqui a gente percebe que eles estão absurdamente ressentidos e eles procuram demonstrar o ódio que eles tinham para com o menino José, a ponto deles dizerem, lá vem o mestre dos sonhos, lá vem o sonhador, vamos levantar contra ele, vamos matá-lo. Irmãos, que coisa absurda, eles fazem questão de demonstrar aqui quão ressentidos eles eram em relação àquele menino. Agora presta atenção, eles o veem de longe, eles tramam, lá vem o grande sonhador, lá vem aquele sonhador que literalmente significa, lá vem o mestre dos sonhos. É o menino que ele sonha, e os sonhos dele são audaciosos, porque ele vê o pai e a mãe se curvando diante dele, e ele vê também um monte de estrelas se curvando diante dele, e os irmãos interpretam na hora o sonho. Né? E aí eles dizem, no verso 20, venham, pois, agora, vamos matá-lo e jogar o corpo numa dessas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Aqui são pessoas se levantando contra o próprio Deus, porque eles poderiam pensar, e se Deus estiver nesse negócio? E se essas revelações forem manifestações de Deus? Será que nós não estaríamos atentando ou indo contra o Senhor? Mas eles estão aqui tomados de raiva, tomados de ódio, e eles tramam então contra José, e eles procuram então exalar o ódio que eles tinham para com aquele menino. Mas aí Rúben, que é o mais velho, ouvindo isso, livrou das mãos deles e disse, não lhes tiremos a vida. E Rúben disse mais, não derrame o sangue, joga o rapaz naquela cisterna que está no deserto, e não lhe façam mal. Ele pensava com isso ter a oportunidade de resgatar o menino e devolvê-lo. E aí o verso 22 diz, Rúben disse mais, não derrame sangue. Disse isso com o fim de o livrar deles, a fim de levá-lo de volta ao pai. Agora preste atenção no verso 23. Mas logo que José chegou a seus irmãos, despiram-no da túnica. A primeira coisa que eles procuram fazer com o menino é pegar aquela que era o testemunho claro, visível, da preferência do pai. E você sabe por quantas vezes o termo túnica aparece nesse texto? 8 vezes. E não é por acaso, porque aquela túnica, ela comunicava muita coisa. Comunicava o amor de Jacó para com aquele filho, comunicava o desejo que Jacó tinha de que o filho fosse o líder da família, fosse o governante da família, fosse a autoridade da família. É uma túnica que determinados comentaristas atribuem a ela quase que uma questão da realeza, mostrando que não se tratava apenas de uma roupa bonitinha, mas ela comunicava autoridade, ela comunicava poder, ela comunicava uma preferência na liderança da família. Então Jacó, com isso, ele estava atribuindo a José poderes que Rúben, que era o mais velho, deveria ter, mas ele está dizendo, é José. E é por isso que eles procuram tirar o símbolo do amor, do afeto e do sentimento
vou usar o termo, político ou administrativo da tribo que Jacó tinha para com José. A primeira coisa que eles fazem ao pegar o menino é tirar a túnica. Aquela roupa bonita, grifada, não é? E eles a tomam. E por 8 vezes essa túnica ela é mencionada. Uma túnica talar, de mangas compridas. A Bíblia não fica repetindo essas informações aleatoriamente, não. Aquela túnica comunicava coisas demais. E é por isso que eles fazem questão de pegar aquilo que era o símbolo. Há muitas coisas que têm um valor simbólico muito grande para nós. Conversando com um irmão um dia desse, o Renato está lá em cima, ele me mostrou 2 relógios de 1974. 1974, estão funcionando. Ele diz, pastor, não vale nada financeiramente falando, mas afetivamente, em termos de história, tem muita coisa nesses relógios. Há muita recordação, há muita história para ser contada. Quando, no 11 de setembro de 2001, as Torres Gêmeas foram destruídas, não é porque eram apenas torres grandes, era um símbolo econômico do mundo, do planeta. Aquilo ali representava muita coisa, não era apenas derrubar um prédio qualquer, era ir no coração da economia mais potente do planeta Terra até aquela ocasião. Eles poderiam pegar avião e jogar em qualquer lugar, mas não. Assim como tentaram fazer com o Pentágono, aquela túnica representava muita coisa. Aquela túnica era uma representação de um pai que amava preferencialmente um filho, de um pai que dava todo o amor e atenção para um filho e ignorava os demais. Aquela túnica era símbolo de poder, de realeza, e o pai fazia questão de deixar isso claro, e os irmãos entendiam isso muito bem, por isso que eles pegam aquela túnica, eles tiram aquilo do menino e deixam praticamente seminu. Há quem acredita que com aquela túnica, Jacó estava colocando José acima dos seus irmãos. É uma espécie de governo sobre a família. Imagina isso. É um menino de 17 anos, vai querer governar sobre nós? Cala a boca, menino. Não é assim que os mais velhos fazem com os mais novos? Fica quieto. Não sabe de nada. Está nas fraldas ainda. Aí vem o sonhador. Eu vi muita estrela se curvando. E os irmãos, tá bom, vamos ver. Vamos te jogar na cisterna e vamos ver aonde vai dar esse seu sonho. Então veja, irmãos, o plano contra José, esse ódio que ele é demonstrado. E o texto, ele vai nos dizer no verso 26, 25, depois sentaram-se, verso 24, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água. Depois sentaram-se para comer. Levantando os olhos, viram uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade. Seus camelos traziam especiarias, bálsamo e mirra, que levaram para o Egito. Então Judá, você tirando um acento e colocando essa aqui, é o Judas da família, né? Vamos vender o menino. E disse aos irmãos, o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Venham, vamos vendê-lo aos ismaelitas. Não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram, e quando os mercadores, veja, é ismaelitas e midianitas. O que está acontecendo aqui? Há uma mistura desses dois povos. Por isso que há aqui essas referências intercambiáveis a respeito deles, não é? São dois povos que se misturaram ali e se tornaram quase que uma coisa só. Então, eles passaram, e os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. Não é necessariamente moedas mesmo, tá, irmãos? Eram equivalentes, eram pesos de prata, uma quantidade de prata que era calculada, e Judas vendeu Jesus por algumas correções aqui, naquela época 20 moedas, ele vendeu por 30 moedas de prata o Senhor Jesus. Era, em geral, um preço de um escravo.
Então, eles vendem o irmão. Agora, olha que coisa interessante, né? Judá propõe que José fosse vendido aos mercadores de Midian. Ele faz com José aquilo que Judas fez com o Senhor Jesus. E então ele está pensando aqui em bens financeiros, como que a gente pode tirar algum proveito monetário com o nosso irmão, matá-lo não vai trazer nenhum ganho para nós, vamos vendê-lo. Uma família disfuncional, uma família problemática, um plano contra um jovem, contra um menino, um ódio que está aqui sendo demonstrado de uma maneira muito clara na vida familiar. As coisas não estavam bem, e os irmãos deixavam isso muito bem claro. Eles revelaram tudo aquilo que estavam talvez represados no coração enquanto estavam na presença do Pai, mas agora que estão longe, eles fazem questão de colocar para fora aquilo que está dentro. O que mostra, irmãos, que a gente não pode brincar com essa bomba chamada ódio, ressentimento, amargura. Notem vocês que há no coração humano desejos. Quem é que não quer ser amado? A rejeição dói. Preferências doem. É muito difícil conviver num lar onde você vê claramente que um é o preferido. O tom de voz, a maneira como a gente corrige, a maneira como a gente exorta, a maneira como a gente fala, a maneira como a gente abraça, a maneira como a gente cumprimenta. Tudo isso pode revelar as nossas preferências. Há determinados membros da família que são quase que esquecidos, ao passo que outros jamais. E aqui a gente percebe como que aqueles irmãos foram crescendo, vendo que o pai passou a vida inteira discriminando-os, tendo uma preferência clara para com o filho daquela a quem ele amava. Subestimou o ódio no coração dos filhos, não pastoreou o coração dos filhos, não exortou seus filhos, não deu testemunho de uma graça de Deus que deveria se fazer presente na vida de todos. Agiu com preferência, subestimou o poder da maldade humana, brincou com o perigo, permitindo que o seu filho fosse atrás dos irmãos, talvez, quem sabe, minimizando o sentimento deles para com José. E é tão extraordinário que, embora o nome de Deus não apareça, a gente vê a providência de Deus o tempo todo no texto, não é? Nós temos aqui a saída de José, nós temos o deslocamento dos irmãos de José, que sai de Siquém e vai para Dotã, nós temos a informação desse homem que aparece do nada, esse ser anônimo, nós temos os ismaelitas que aparecem naquele momento oportuno, eles não estão voltando do Egito, eles estão indo para o Egito, né? Nós temos aqui o plano de Rúben, nós temos aqui esta caravana, irmãos, em todas estas coisas invisíveis aos olhos humanos, mas por trás de todas elas, a providência de Deus, o cuidado de Deus, a direção de Deus. Terceira coisa que o texto nos ensina, está aí do verso 28 a 35, o engano contra Jacó, o pecado que volta contra o pecador. Há uma ironia nesse texto muito grande, porque, notem vocês, o texto vai dizer no verso 31, então pegaram a túnica de José, mataram o bode e molharam a túnica no sangue, e enviaram a túnica de mangas compridas ao pai, com este recado: achamos isto, veja se é ou não a túnica de seu filho. Agora, onde está a ironia do texto? É que Jacó fez o mesmo com Isaac. Ele usou as roupas do irmão Esaú, matou um cabrito e se passou por Esaú para enganar o seu pai. E agora os seus filhos estão fazendo a mesma coisa. Pega a roupa do seu filho, mata o animal e apresenta para o pai. Que coisa, irmãos! É o pecado voltando contra o pecador. É quase que um bumerangue. Quem vento semeia, colhe tempestade. Não é? Aquilo que o homem semear, não brinque. Você vai colher.
Jacó enganou, mas ele acabou também experimentando por várias vezes do seu próprio veneno. Não vale a pena. A Bíblia diz que nós devemos vencer o mal com o bem, não vencer o mal com o mal. Os filhos de Jacó fizeram com ele a mesma coisa que ele fez com o seu pai. Usou o mesmo animal, usou a roupa do seu filho. E fizeram aqui aquilo que o filho mais velho da parábola lá do filho pródigo fez com seu irmão. Veio este teu filho, vê se não é a roupa do seu filho, não é do nosso irmão não. Não tratava aquele menino como se fosse um irmão de sangue por quem deveria ter afeto e consideração. Achamos isso. Veja se é ou não a túnica de seu filho, desdenhando aqui do nome pessoal de José. Lembrando muito a atitude do filho mais velho da parábola de Lucas 15, esse teu filho. Quanta frieza nessa relação. E que ironia poética, né, irmãos? Para reforçar. Jacó havia enganado seu pai Isaque com peles de cabrito e vestindo a roupa de Esaú, seu irmão. Está lá em Gênesis 27. Agora é Jacó que está sendo enganado com o sangue do cabrito e com as roupas do seu filho. Que ironia do texto, não é? Mas nós percebemos aqui o engano contra Jacó, o pecado que volta contra o pecador. Mas o texto continua dizendo, no verso de número 33, ele reconheceu e disse, é a túnica de meu filho, um animal selvagem. Note que os irmãos não confessam, eles deixam subentendido e é Jacó que está interpretando o que está acontecendo, não é? Um animal selvagem o devorou, certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas roupas, vestiu-se de pano de saco, que era uma maneira de você expressar assim, uma dor profunda vestir de saco. Tem um cara aí meio estranho, que ele veste umas roupas assim, pano de saco, não é? Mas aqui era lamento, era dor, e esse cara se diz apóstolo. Mas, enfim, vestiu-se de pano de saco e lamentou o filho durante muitos dias. Todos os seus filhos e todas as suas filhas vieram para o consolar. Ele, porém, recusou ser consolado e disse, chorando eu descerei à sepultura para junto do meu filho, e continuou a chorar pelo seu filho. Uma dor profunda. Agora o triste, irmãos. O que aqueles irmãos não pensaram? Meu Deus, o que a gente fez com o papai? Meu Deus, papai está sofrendo tanto, meu Deus. O texto deixa subentendido todas essas coisas, não é? José lá na frente, quando ele vai contar ou recontar essa história para os seus irmãos, ele vai descrever como que ele ficou na cisterna suplicando para que os irmãos o tirassem de lá. E eles não fizeram. Agora, olha só, irmãos, como que o texto termina de uma maneira assim tão interessante. Porque nós temos o lamento de Jacó, temos a tristeza de Jacó, temos o luto de Jacó, mas aí o texto termina com a palavra de esperança. Tudo trágico, tudo triste, tempos difíceis, sombrios, mas agora a gente vê o plano de Deus, o propósito soberano que não falha. Porque os irmãos tramam, esperaram com isso, mandaram o irmão para muito longe, para nunca mais, quem sabe, vê-lo, mas não sabendo eles, que eles, com todo o ódio, com toda a maldade, com tudo aquilo que tramaram de ruim contra José, eles estavam, na verdade, era sendo instrumentos de Deus, para que os propósitos de Deus pudessem se cumprir na história. E aí o texto diz assim, enquanto isso, enquanto Jacó chora, enquanto Jacó lamenta, enquanto Jacó suplica, meu Deus, nunca mais verei o meu filho, só na vida após a morte agora. O texto diz, enquanto isso, no Egito, os midianitas venderam José, não para uma pessoa qualquer. É alguém que tinha um cargo muito importante. Potifar não é o nome, Potifar é o ofício, não é? Oficial de Faraó, comandante da guarda. O menino sai da cisterna e vai para a realeza. Como escravo, é verdade, mas numa condição que nem de longe se equipara com aquilo que nós conhecemos na literatura sobre o que é escravidão em termos de Brasil.
Não era assim. Então a gente percebe, irmãos, como que o texto vai terminar com uma palavra de esperança. Apesar da dor do pai, a história ela não termina. O narrador aqui mostra que é nessa trágica narrativa como que ela termina com a palavra de esperança. Era momento de dor, de dificuldade, mas Deus estava agindo, Deus estava preservando, Deus estava conduzindo a história, não permitindo que uma tragédia acontecesse na vida de José. O menino vai para o mercado de escravos, de repente é o Potifar que olha. Quero o menino. Providência de Deus. Deveria ter muitas outras crianças ali, muitos outros jovens de 17 anos naquele lugar. Mas os olhos de Potifar se voltam para o José. Só por Deus. Naquele processo seletivo doido, com aquele monte de gente à venda. Ele vê o José. Que história, irmãos, que desfecho extraordinário. José, ele agora está íntimo do palácio de Faraó. No plano de Deus, irmão, José não podia morrer. Pois a sua vida tinha como propósito evitar a morte de muita gente. Deus teve que preservar a vida deste menino. O propósito soberano de Deus que não falha. Porque, irmãos, nos propósitos de Deus, Ele usa até Satanás, se Ele quiser, para que a sua vontade soberana seja feita. Deus usa o mal para um propósito bom. Por isso que Ele pode usar uma enfermidade, uma doença, um desemprego, uma situação adversa para um propósito benéfico. Depende do nosso coração que se volta para Deus. Porque Davi entendeu e ele pôde dizer: foi-me bom ter eu passado pela aflição para que aprendesse os teus decretos. E é por isso que Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Os propósitos de Deus não falharam. A gente vê a soberania de Deus, mas ao mesmo tempo a gente vê a responsabilidade humana nesse texto. Os homens planejando, os homens orquestrando, os homens conversando: vamos matar, vamos vender, vamos negociar, vamos nos livrar, vamos humilhar esse menino, vamos buliná-lo à vontade, é o momento, vamos colocar para fora toda a nossa raiva. Eles foram responsáveis pelos seus atos, mas Deus, como soberano que é, estava por trás de todos esses acontecimentos, estava por trás de todos esses planos, de todas essas tramóias malignas. Deus estava preservando a vida daquele menino para um propósito glorioso. É assim que a gente tem que olhar a história. Termino aqui com algumas aplicações. Primeira coisa que me chama a atenção é os paralelos entre José e Jesus. Vejamos quantos são. Assim como os irmãos de José conspiraram contra ele para o matar, está aí no verso 18, também os irmãos de Jesus, os sumos sacerdotes e os anciãos deliberaram prender Jesus à traição e matá-lo. Está lá em Mateus 26, verso 4. Assim como os irmãos de José o venderam por 20 siclos de prata, também Judas, discípulo de Jesus, o vendeu por 30 moedas de prata. Mateus 26, 15. Assim como os irmãos de José o entregaram aos gentios, também os irmãos de Jesus o entregaram aos gentios. Mateus 27, 12. Assim como José sofreu em silêncio, também ao ser julgado, Jesus guardou o silêncio. Ele foi levado como um cordeiro mudo perante os seus tosqueadores. Assim como Deus usou as más obras dos irmãos de José para, no final, salvar o seu povo, Deus também usou as más obras dos irmãos de Jesus para salvar o seu povo por toda a eternidade. Que paralelo bonito, irmãos, entre José e Jesus. Segunda coisa, mesmo que você não esteja vendo e percebendo, o domínio, o controle, os propósitos de Deus estão acontecendo e se cumprindo na sua vida,
em nossas vidas. O silêncio de Deus nunca é ausência, é providência. É providência. Deus age no silêncio. A gente pode achar que está tudo assim, não. Pare, reflita e você verá os atos providenciais de Deus na sua vida. Terceiro, os anseios dos nossos corações e a família disfuncional. Jacó amava José e discriminava os outros filhos. Que tristeza, não? Você já discriminou alguém? Você já se sentiu discriminado, rejeitado? Você já sentiu assim que, olha, papai e mamãe, ele até nos amava, mas um pouquinho. Havia aquele que era o xodó, era o queridinho de mamãe, era o queridinho de papai, né? E às vezes não era, a gente que vai criando essas coisas no coração. Quarta coisa, irmãos, José viveu para que muitos não morressem, mas Cristo morreu para que muitos vivessem. É o contrário. Jacó tinha que ser preservado vivo. Ele vai dizer lá na frente, para que a vida fosse preservada. Mas para que nós tivéssemos vida, Cristo tinha que morrer. Não tinha como ser diferente. E eu termino dizendo, o amor negado e o amor oferecido. Uma palavra para você que acha que não foi amado o suficiente, que não recebeu o suficiente, que está aí talvez, quem sabe, ressentido, amargurado, entristecido, não é? A Bíblia parece falar mais sobre aquilo que nós damos do que aquilo que nós recebemos. Cuidado, presta atenção. A Bíblia se importa mais com aquilo que a gente dá do que aquilo que a gente recebe. Em outras palavras, você pode não ter recebido amor o suficiente, mas ela diz que você tem um amor de Deus para dar. Você pode não ter recebido abraço suficiente, mas em Cristo você tem muita gente para abraçar. Então, pare com essa questão de focar naquilo que você não recebeu. E foque naquilo que você pode dar. Em Cristo Jesus e para a glória de Deus. Os irmãos de José venceram o mal com o mal. Porque José foi odiado e deu motivos para ser odiado. Eles não foram amados, mas eles também não amaram. Mas em Cristo nós não podemos fazer o mesmo. Então, em nome de Jesus, pense nisso. Talvez você tenha muita coisa a dizer, mas eu não recebi, pastor, por isso que eu sou assim. Ok, lamentável, é triste. Mas a Bíblia diz que nós recebemos muito de Deus. Recebemos amor, perdão, misericórdia, compaixão. E é por isso que nós podemos dar e dar com abundância, para a glória de Deus.